conhecer sua fé melhor, depois de ouvir o que eu tenho para dizer. Então tem alguém do seu lado, ministra para essa pessoa, fala: olha, você vai sair daqui cheio de fé, porque o Deus que você serve, fala para ele, Ele é o único governante dessa terra, não existe outro. Não existe espiritismo, não existe religiosidade, não existe, existe Jesus que governa essa terra. Você pode levantar sua mão e dar um brado de glória por isso? Existe Jesus que governa essa terra. Irmãos, aí você fala: pastor, mas de repente o Brasil, vamos pegar só o Brasil, está meio desorganizado. A desordem está organizada, irmãos. Tem alguém sentado no trono, acima da plataforma. A desordem está organizada. Aquilo que você acha que está, pastor, isso está desconstruído. Está nada. Está tudo no controle de Adonai. Está tudo no controle do Mestre Jesus. A sua vida pode parecer que está desgovernada. Está tudo no controle do Senhor Jesus Cristo. Essa noite, o horário, o tempo, as pessoas que estão aqui dentro, está tudo dentro do controle do Senhor Jesus Cristo. Eu, para vir aqui, errei o caminho de novo. Irmãos, eu venho aqui há mais de 18 anos. Toda vez eu mando um zap, pastor Osiel, eu falo: me manda um endereço daí. E toda vez o zap me manda para um caminho diferente. Vocês sabiam que para chegar aqui, tem mais de 12 caminhos? Eu descobri, se tem gente aqui de Queimado que não sabe isso. Hoje eu fui por um caminho secreto que ninguém conhece. Eu acho que eu fui a segunda pessoa a passar por ele. Não tinha nada, irmãos, nada. Aí nós íamos dentro do carro e os meus irmãos tudo assim: amém, pastor, amém. Mas sabe aquele amém que se fazer morre todo mundo? Chegamos, para a glória de Deus. Abra a palavra do Senhor, Ezequiel capítulo 1, só o 26. O Jean hoje vai me ajudar a pregar aqui. Vamos lá, Ezequiel capítulo 1, versículo 26. Vai ser projetado aqui também, aí a gente pode ler juntos para ganhar mais tempo. Ezequiel 1, 26. Vamos lá. Lê comigo bem alto aqui. E por cima do firmamento tinha o quê? Estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante ao quê? A um trono, que parecia de pedra de safira. E sobre essa espécie de trono, havia uma figura semelhante a de um homem. Só isso. Diga comigo: havia uma plataforma. Nessa plataforma um trono. Nesse trono um homem. E eu já vou te falar sobre esse homem. Ele sim é o governante das nações. E eu vou falar um pouquinho disso aí. Irmão, vai ser bênção demais. Se senta, e quando você sentar, olha para a direita ou à esquerda e fala para a pessoa que está do seu lado: desliga o celular, não anda, não vai no banheiro, não faça nada, fica só grudado aqui, porque vai valer a pena. Fala para ele: só olha para o pastor que vai valer a pena aqui, a palavra. E olhem para mim aqui, irmãos, todos. Quero a atenção geral de todo mundo aqui, comigo. Ezequiel é o protagonista da nossa história, é o homem da noite. E Ezequiel, que eu vou pregar aqui, ele está jovem, ele tem só 25 anos. Mas esse Ezequiel teve uma experiência com Deus, que essa experiência passa para a gente. Mas antes de eu chegar em Ezequiel, eu tenho que fazer um apanhado para você entender o que está acontecendo com Ezequiel e essa visão aí. Esse apanhado começa com uma fala minha para você. Você pode ter várias dúvidas de muitas coisas na sua vida. Você pode chegar a um determinado ponto do seu casamento e ter um pensamento assim: será que era com ela mesmo que eu deveria ter casado? Você pode ter essa dúvida. Será que é com ele mesmo que eu deveria ter casado? Você pode de repente chegar num determinado momento da sua profissão e você falar: será que era essa profissão mesmo que eu deveria ter percorrido esse caminho? Tem muitas dúvidas que pairam sobre a gente, e é normal. Você pode até inclusive ter uma dúvida em relação ao seu chamado. Será que eu deveria mesmo? Será que eu tinha que ser o pregador mesmo, o pastor mesmo? Será que eu deveria ser o líder dessa obra? Você pode pensar, você pode ter várias dúvidas. Será que eu deveria ter tido esse filho mesmo? Era a hora certa? Era com essa pessoa? Enfim, você pode ter dúvida de tudo.
só tem uma coisa que você não pode duvidar. Uma. Essa é crucial. E essa aí não pode, irmãos, não pode entrar um milímetro dessa dúvida. E qual é a dúvida que você não pode ter? A dúvida se o Senhor é contigo ou não é contigo. Aí você pode dizer, não pastor, eu vou te interromper e dizer, Deus é comigo. Tem certeza? Você não pode ter dúvida com respeito a isso. Você vai ver, por exemplo, muitas pessoas falando, Deus é comigo, e não é. Você vai ver, por exemplo, em bares, bêbados falando, se Deus quiser, Deus te abençoa, Deus vai ajudar. E deixa eu te falar, irmãos, eu vou dar uma palavra bem clara, Deus não está nisso. Não tem essa de Deus abençoa, porque Deus não abençoa bagunça, o céu não é bagunça. Pessoa se droga, prostitui, bebe, está dirigindo um caminhão lá com uma placa atrás, Deus me guia. Desculpa, eu tenho que falar, Deus não está guiando esse carro. Irmãos, não adianta você deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 e viver a vida que quiser, falar de todo mundo, julgar todo mundo e dizer, não, Deus está comigo. Não, a Bíblia aberta no Salmo 91 não é garantia de que Deus está com você. Frequentar a igreja não é garantia de que Deus está com você. Dizimar, ofertar, não é garantia que Deus está com você. Isso vai muito além. E a irmã cantou aqui, aonde que é a ênfase do negócio. O negócio não é religiosidade, é relacionamento. Quem está entendendo, ligado comigo aqui, vai dando glória a Deus. O negócio não é religiosidade. Você não pode ter dúvida se Deus está ou não com você. Você tem que ter certeza, Deus tem que estar contigo. Augusto Nicodemos escreveu um livro, eu ganhei esse livro, mas ainda não li. Ele fala, o título do livro do Augusto é o seguinte: e se Deus é contra nós? Aí a gente fica com esse silêncio, com a respiração ofegante, porque eu tenho certeza que Deus é comigo. Não, Ele é comigo, mas se de repente o que eu falo, as coisas que eu penso, a forma de viver não condiz com o que ele fala. Irmãos, a verdade é que se você pegar determinados versículos triunfalistas, por exemplo, Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo, ou o próprio Romanos capítulo 8, versículo 31, dessas coisas o que diremos nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo são versículos maravilhosos, que nós apossamos deles, mas a verdade é que esses versículos, eles estão condicionados a uma obediência a palavra dele. Não é porque está escrito é meu, aí eu julgo todo mundo, aí eu meto pau em todo mundo, aí eu guardo a raiva, eu não perdoo. Não, irmãos, aí eu estou muito fora da verdade bíblica. Eu vou te falar uma grande verdade. Tem muita igreja aí que prega que Deus é com ela, mas não é. Tem muito pregador que Deus é comigo e não é. São aqueles que naquele dia vão falar, mas no teu nome fiz, fui. E o Senhor vai dizer, não te conheço, porque não é religiosidade, é relacionamento. Eu não sei quem você é. Carregar a Bíblia e tudo isso, irmãos, é religiosidade, dependendo do que a pessoa faz. E vou falar rasgado, o que tem de crente falsificado, irmãos, capaz do arrebatamento acontecer e ter igreja aí que vai ficar lotada, e nem notar. Eu sei que eu estou falando uma coisa meio grave, mas irmãos, é para pegar a palavra. Eu não estou com o microfone na mão, pastor não me convidou, vocês não estão aqui comigo, não é para ouvir a palavra do Senhor, então deixa eu falar a palavra do Senhor. A coisa está banalizada, irmãos. O Espírito Santo quer fazer, o nosso Deus te ama, o nosso Deus é vivo, mas está uma bagunça aqui. Olha o Sansão tinha certeza que Deus era com ele. A Dalila gritou, Sansão, meu amor, olha lá os filisteus estão chegando, e como é que faz? Está escrito, me levantarei, vencerei, como das outras vezes. Para mim é um dos versículos mais tristes da Bíblia. Aí tem um ponto e vírgula e diz, não sabendo que Deus não era mais com ele. Deixa eu falar uma grande verdade. Deus toma a pessoa, mas Deus também deixa a pessoa. Ah não, pastor, Ele é bondade, Ele é misericordioso, Ele é bonzinho. Irmãos, aqui eu não vou falar de religiosidade não, vamos falar de Bíblia e relacionamento. Ainda renúncia faz parte disso aqui. Pecado ainda é pecado.
E Deus abomina pecado. E o pecado nos separa de Deus. Essa é uma verdade bíblica. O Sansão falou: eu vou vencer como das outras vezes. Opa, Sansão, das outras vezes Deus era contigo, agora Ele não está contigo. Eu fico pensando no susto de Sansão, quando ele levou o primeiro soco. Ele não está acostumado com o gosto de sangue na boca. Ele não está acostumado a cair no chão e levar chute. Ele não está acostumado a ser amarrado e permanecer amarrado. Ele com uma queixada, ele derrubou 1000. Agora 1, 2 derruba ele. Sabe qual é a verdade? Com Deus, meu irmão, você vence e atropela tudo. Sem Ele, uma criança te nocauteia. Sem Deus você não tem força nem para respirar. Com Deus, potestades e principados têm que correr. Sem Deus, um bebê te joga no chão. Meu Deus, meu sangue. Vazaram os olhos de Sansão. Ele está rodando moinho, virou palhaço, chacota de filisteus. Por quê? Porque Deus não é mais com ele. É só por isso. É simples assim. Os filisteus estavam vencendo a guerra. Israel buscou a arca chegou no acampamento, mas eles fizeram uma festa, que a Bíblia diz que estremeceu o chão, ao ponto de no arraial dos filisteus, eles começaram a se perguntar: quem é que está perdendo uma guerra, perdendo uma batalha e faz festa? Eles estão perdendo, caíram 4.000 do lado deles, e eles estão festejando o quê? Aí alguém fala para eles: é que a arca chegou lá. Você conhece o histórico da arca, você conhece o poder da arca. É, irmãos, mas a arca não é amuleto não. E Deus não se curva a amuleto. Não é porque você está num templo ou tem arca que está tudo bem. O negócio é mais profundo. Festa de arromba. Os filisteus ficaram com medo. No outro dia, caíram 30.000 mortos do lado de Israel. Morreu Ofni e Finéias, morreu o sacerdote Eli. Uma criança nasceu, recebeu o nome de Foi-se a glória de Deus. Uma tragédia, uma mancha na história de Israel. Eles pensaram que Deus estava com eles. Teve até um avivamento humano. Estou falando do avivamento humano, porque existe avivamento bíblico de Deus e existe avivamento humano. Lá está vazia, faz muito barulho, mas na realidade Deus não está lá. Deus não está lá. Fica tranquilo que daqui a pouco para de bater e entra um negócio bacana. Deus não está lá. Aquele avivamento para derrota no outro dia. E sabe qual era o pensamento dos israelitas? Rapaz, Deus não está com a gente. Rapaz, Deus não está com a gente, verdade. Sansão, Deus não está contigo. Israel, Deus não está contigo. Com arca e com força, Deus não estava com eles. É perigoso, irmãos, você achar que Deus está contigo e de repente as suas lutas é porque o diabo está tendo entrada, brecha que você deu, e Deus não abençoa a bagunça. Aí você vai ver agora o susto. Pastor, o que isso tem a ver com Ezequiel? Vai acompanhando a história comigo. Aí você vai ver o susto da terra de Judá. Estou entrando perto de Ezequiel. Deus avisou, usou o profeta Jeremias por anos: arrependei-vos, não façam o que vocês estão fazendo, não vão aonde vocês estão indo, não falem o que vocês estão falando. Voltem para mim, diz Deus usando Jeremias, arrependei-vos. Mas eles, irmãos, não deram confiança. Sabe por quê? Porque nós temos o templo que Deus desce, o templo levantado por Deus. O templo não é amuleto. Ter templo não é garantia. Ter templo não prova nada. Você acha que estou pregando heresia? Vai ler. Tanto é que o templo foi queimado, destruído, roubado, saqueado. Uma irmã falou: pastor, a minha Bíblia fica aberta no Salmo 91, não tem capeta que aguenta. Para, irmão, me ajuda, pelo amor de Deus. Só vai servir para uma coisa: amarelar sua página. Salmo 91 só tem virtude quando ele está aqui e aqui na gente. Tirando disso, não. São amuletos que a gente acha que vai dar certo. Uma irmã chegou na minha casa, bateu o pé 3 vezes, eu levei um susto. Foi ser mandinga do capeta, irmã. O que você está fazendo? Aí, irmã, quando eu chego na casa de ungido, eu bato o pé 3 vezes, bato a palma 3 vezes, dou um pulinho. Falei: pode parar com essa mandinga do capeta, isso é coisa de São Longuinho. A terra de Judá não ouviu as repreensões de Jeremias, não atentou para Deus. Resultado, irmãos,
Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém, destruiu e saqueou a cidade, levou os utensílios sagrados do templo, queimou o templo. Você consegue ver o templo em chamas? Todo mundo poderia jurar que isso jamais aconteceria. Templo não é garantia e nem amuleto. Deus não se importa com templo, parede. Ele importa com templo, gente. Ei, lavahai, shoudehai, macai. Templo, gente. Templo, gente. O dia que a igreja foi arrebatada, o anticristo pode fazer o que quiser com isso aqui. É só cimento, é só madeira. Nós estamos cantando no grande coral, porque não é religiosidade, é relacionamento. Destruiu tudo, amarrou o povo, levou o povo algemado, amarrado para o cativeiro. E aqui entra Ezequiel. Ele tinha apenas 25 anos e uma promessa: daqui 5 anos eu faço 30 anos, e com 30 anos eu posso exercer o ministério sacerdotal como meu pai é sacerdote. Ezequiel era filho de sacerdote, direto da linhagem direta de Arão. O camarada estava sendo estudado, se preparando para ser sacerdote, tinha só 25 anos, era um jovem, e agora ele está amarrado, vendo o templo pegar fogo, vendo a cidade de Jerusalém, a cidade santa, destruída, e sendo levado para o cativeiro. Deixa eu falar uma coisa, escuta. Nabucodonosor não só destruiu a cidade santa, não só queimou o templo, não só levou os utensílios sagrados, como Nabucodonosor destruiu o futuro de Ezequiel. Sim, sacerdote sem templo, sacerdote sem cidade santa, sacerdote sem utensílios sagrados, sacerdote algemado e levado para o cativeiro. Não, irmãos, Nabucodonosor acabou, destruiu o futuro de Ezequiel. E para piorar, Ezequiel viveu um dos conflitos que todo mundo aqui já viveu. Se não foi todo mundo, 99%. Quando ele está amarrado, ele chega na Babilônia, ele tem que engolir seco, igual muitos aqui, inclusive eu. Ele chega e vê Babilônia, poderosa, linda, edificada, simplesmente brilhante, e se lembra que Jerusalém está no chão. Ele vê os deuses, as imagens dos deuses da Babilônia, suntuosas, enormes, brilhantes, que a Bíblia diz e a história também conta, que eles brilhavam com o refletor da luz do sol. As imagens dos deuses de Nabucodonosor, e ele lembrava que o Deus dele sumiu, estava mudo. Ele tinha que ver os templos, não era um, era os templos da Babilônia, cada um mais lindo, mais suntuoso, maior do que o outro. E o templo de Jerusalém cheirando cinzas, porque queimou. Ele viu as homenagens a Nabucodonosor das grandes conquistas daquele homem. Aquele homem era poderoso, aquele homem era poderosíssimo. Ele teve que engolir a seco, porque o povo de Judá, povo de Deus, nação de Deus, humilhados e envergonhados. É um murro no nosso estômago, irmãos. É um murro no nosso estômago. Asaf passou por isso. Asaf era levita e ele era líder dos instrumentistas do templo. Ele atuou na Bíblia nos tempos do rei Davi e nos tempos do rei Salomão. Isso mostra que Asaf esteve na inauguração do templo e viu a glória de Deus descer lá. Asaf era um tipo profeta, porque se você pegar 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 30, você vai ver que ele era conhecido como ovidente. Deus falava com Asaf. Asaf compôs o Salmo 50, Asaf compôs o Salmo 73 até o 83. Esses 10 salmos é dele e o Salmo 50 é dele. Inclusive no Salmo 73, versículo 17, você vai ver o Asaf resolvendo o seu problema, porque ele não podia olhar o ímpio prosperando e o justo sofrendo. Isso era um murro no estômago dele, mas alguma coisa Deus falou para ele, porque ele diz lá no Salmo 73, versículo 17: até que entrei no santuário e vi o final dos ímpios.
Mas Asaf padeceu com essa dor, de ver ímpio prosperando, ímpio no poder, ímpio crescendo, ímpio comprando carro, casa, e vendo justos, servos, crentes, não saber como vai pagar a conta de luz no final do mês. É um morro, é uma dor. Você é ofertante, você é servo, abre a tua janela e o ímpio está chegando com um carro novo, e a sua bicicleta furou o pneu. Jonas passou a mesma coisa, vendo os ninivitas cheios de poder, de prosperidade, e os israelitas numa luta financeira terrível, sem precedentes, na época de Jonas. Salmistas escreveram sobre isso. Até quando, Senhor, veremos o justo sofrer e o ímpio prosperar e esfregar na nossa cara a sua prosperidade? Então, irmãos, a sua luta de ver essas coisas é antiga, mais velha do que a avó do capeta. Não é só seu esse conflito e essa interrogação, isso é bíblico. Mas eu tenho uma palavra para você, mas uma palavra lá das alturas, uma palavra do Espírito Santo, uma palavra que vai te levantar dessa cadeira. Qual? Ezequiel foi preso, Ezequiel está frustrado, Ezequiel está arrasado, Ezequiel com certeza sofreu, Ezequiel com certeza chorou. Mas quando passou 5 anos e ele fez 30 anos no cativeiro, a Bíblia conta algo fabuloso. Ela conta que ele estava junto ao rio Quebar, e de repente uma visão veio. Para que eu vou detalhar essa visão, porque ela é tremenda. E a partir dessa visão o culto vai mudar. Você não vai ficar com essa cara de louva a Deus. Daqui a pouco eu vou falar do louva a Deus. Mudou tudo, para mim lendo mudou tudo. Para você ouvindo, então vai mudar tudo. Prepara aí na cadeira, você vai ouvir uma coisa muito bacana. Ele está junto ao rio Quebar, já tem 5 anos que está no cativeiro, está frustrado, está esquisito, não está entendendo nada. Tem muita coisa, irmãos, que Deus faz que a gente não entenda nada, não entende nada. Tem muita coisa que Deus faz que a gente nem gosta. Mas eu tenho uma palavra para você: aguenta firme, logo logo a resposta de lá vai vir. Ei, labaixa da cai. Profetiza para um amigo, para uma esposa, e vira para a pessoa e fala: aguenta firme. Deus está vendo tudo isso. Fala para a pessoa: aguenta firme, papai está vendo tudo isso. Aguenta firme, porque a resposta vai chegar. Eu já estou começando a sentir, só da gente falar da visão, a gente nota mudar. Olha a visão, irmãos. Eu acho que se eu fosse Ezequiel, eu tinha morrido. Uma vez eu vi um anjo, vocês não têm ideia, a minha pressão subiu. Eu fiquei com a boca seca, com vontade de vomitar. Eu tremia. Eu estou com vergonha, mas eu vou contar para vocês. E eu não dormi mais sozinho. Todo mundo fala: quero ver um anjo. Ah, aqui. Será maravilhoso se ele aparecesse ali. Mas no meu quarto de noite sozinho, para de romantismo, olha para cá. Estava eu junto ao rio Quebar, quando de repente se apresentou o quê? Uma nuvem enorme, vai vendo, escura, gigantesca. E essa nuvem vem chegando como um grande temporal. Quando ele começou a olhar aquela nuvem enorme, ele viu que dessa nuvem saíam trovões, como ele relatou na sua visão, que faziam suas pernas tremerem. Não eram trovões comuns. De repente ele viu raios de luzes cortando todo o céu. E ele trêmulo está olhando aquela visão, e o negócio vai piorar. Ele vê que de repente aparecem 4 seres assustadores, que na visão eram chamados de 4 seres viventes. E esses seres davam medo. A Bíblia diz que além das mãos, eles tinham 4 asas cada um, e as asas se movimentavam. Eram gigantescas asas. E ele está olhando a visão da nuvem escura e os seres viventes. A Bíblia diz que eles tinham 4 frentes de rosto. Rosto de homem na frente, de um lado o leão, parece que é o lado direito, do lado esquerdo um boi, e atrás, na nuca, uma águia. Meu Deus, só aí já era para... A Bíblia diz que eles andavam para frente, em linha reta, como se não estivessem pisando no chão. Eles vinham flutuando. A Bíblia diz que seu aspecto era como de carvão em brasa, ou tochas incandescentes. Meu Deus. Quando mexiam as suas asas, o barulho que as asas faziam era de um grande exército. Meu Deus do céu.
E ele está lá tremendo, vendo seres. Aí o negócio agora vai piorar mais ainda. Quando ele viu, de repente, na nuvem escura, aparece algo brilhante. E quando ele vê, é uma enorme plataforma. Aí eu chego a arrepiar tanto. E naquela plataforma ele nota que tem alguma coisa em cima. E ele vê que é um trono. E o mais tremendo e terrível é que nesse trono tem um homem sentado. Oh meu Deus, oh meu Deus. Ah, gente, levante essas duas mãos. Eu tenho algo para profetizar. Fique com ela levantada. Chegou. Sabe o que eu quero dizer nessa noite? Se você tem fé, liga aí. Chegou o desejado das nações, o ancião de dias, o todo-poderoso, o leão da tribo de Judá. Eu quero profetizar aqui agora nessa igreja. Levante as mãos. A resposta que você está precisando, o Pai está trazendo ela para você. Vai chegar. Da glória, da glória, da glória, da glória, da glória. Vai chegar. Teu Deus é Pai, teu Deus é fiel. Oh, ai, camai. Oh, ai, camai, ai, camai. A Bíblia diz que quando Ezequiel viu aquela visão tremendo, ele caiu com o rosto no terra. E aqui agora Deus começa a falar com a gente. Ele caiu com o rosto em terra, porque ele descobriu algumas verdades poderosas, irmãos, que você precisa entender. A primeira que ele descobriu aqui, agora, e de uma forma maravilhosa, que até aquele momento, veja o Ezequiel no chão, ele está com a cara no pó tremendo, igual uma vara, porque é assim que a gente fica diante do Criador. Aí quando ele está ali tremendo, com o rosto na terra, ele descobre uma coisa. Até aquele momento, para ele, o Todo-Poderoso, o governante, o que vence todas, era Nabucodonosor. Até aquele momento, quem mandava e desmandava era Nabucodonosor. Até aquele momento, o governo todo estava na mão de Nabucodonosor. Quem mandava e quem era temido e terrível era Nabucodonosor. Agora ele descobriu uma primeira verdade. Abre as duas mãos e recebe. A primeira verdade é essa: o governo não está na mão de um governante homem da terra. O governo está nas mãos do homem assentado no trono sobre a plataforma. Um minuto para você levantar as mãos e dar glória ao homem no trono sobre a plataforma. Ai, 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 dá glória a Deus, exalta Ele. É Ele que tem cuidado de ti. Dá glória, abra a boca, irmão. É Ele que tem cuidado da sua esposa, dos seus filhos, do seu marido. É Ele que tem colocado pão na tua mesa. É Ele que tem te sustentado. É Ele que tem te guiado. É Ele que tem te guardado. Aí eu estou sentindo, quem está sentindo a presença dEle aqui? Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Grita isso. Seu nome, diga, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja Você pode abrir a boca e encher esse teto de glorificação ao homem que se assenta no trono sobre a plataforma. Você pode honrá-lo, você pode adorá-lo, você pode bendizê-lo. Meus irmãos, jovens, igreja, pastores, até aquele momento para Ezequiel, o poder era Nabucodonosor. O invencível era Nabucodonosor. Agora, segura bem nessa cadeira. Jean, você vai me ajudar agora. Daniel capítulo 4, versículo 28 para frente. Quero ver essa igreja comer o que o Espírito Santo vai dar. Nabucodonosor não é o poderoso? Vamos ler. Vamos lá. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia. Então o rei está passeando lá no palácio. Vamos ver o que ele está falando. Falou o rei dizendo, a Nabucodonosor falando: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei
para a casa real eu edifiquei, para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Está lá no terraço andando e falando bobagem. Olha o outro versículo, cadê? Já me perdi, o negócio é bonito aqui. Versículo 30, 31. Isso é muito metido. Ainda estava a palavra na boca do rei. Lê para mim bem alto. Opa! Ele está lá falando assim: eu fiz Babilônia com a minha força, com o meu poder. Veio uma voz de onde? Parece que não é ele que é o governante, não. Vamos ler. E disse: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Ih, o negócio ia ficar feio. No colégio, quando alguém ia bater em alguém, a gente era tudo pequeno. Aí um falava: vou te pegar no final da aula. O colégio inteiro ficava assim: é uma boa hora. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Parece que não é ele que é o governante, não, vamos ler. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento. O homem estava um bicho, aí Deus deixou ele voltar a pensar. Deus deixou ele voltar a pensar. Deus deixou ele voltar a pensar. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração a geração. Abre as duas mãos bem alto aos céus. Com todo amor ao nosso presidente, com todo amor à nossa nação, quem governa essa terra? Quem abre porta, vai dando glória, acorda. Quem fecha a porta, é dele que vem o poder. Dá um glória bem alto ao verdadeiro governante, ao verdadeiro Senhor, aquele que tem todo o poder. Vocês notaram que a Bíblia, na visão, eles viram 4 seres viventes com 4 faces: homem, águia, homem, leão, boi e águia. Abre as mãozinhas. Engana-se quem pensa que a terra não está sendo vigiada. Para os 4 cantos da terra, Deus tem um trabalhar e uma visão. O negócio é tão forte que embaixo desses seres tinha rodas, e as rodas eram rodas esquisitas, parecendo mais bola, porque elas se moviam para onde queriam, sem se virar. A roda queria ir para cá, ela vinha. Ela queria ir para lá, ela ia. Ela não se virava, não se movia. Ela só fazia o que ela queria. Ah, irmãos, deixa eu te falar. Além do céu vigiar a terra, o céu é que manda na terra. O céu tem acesso a todos os 4 cantos da terra. Levanta a tua mão que eu tenho uma mensagem do céu. Quem manda na tua casa é Deus. Quem governa teu coração, Ele vai bater, até Ele querer que bate. Vai dando glória. Você vai sobreviver nesse planeta até Ele decidir que você vai sobreviver nesse planeta. Quem está arrepiando, sentindo Deus, é uma hora boa para você levantar as 2 mãos e manda glória lá para cima, e adore ao Rei dos Reis. Ele vai segurar você o tempo que Ele quiser. A desordem está organizada. Mulher, você está perto do seu marido? Olha dentro do olho dele. Filho, você está perto do pai? Olha bem dentro dele e fala: a desordem está organizada, está tudo sob controle.
Tudo sob controle. Eu dirijo mal, irmãos. Dirijo mal mesmo, não estou falando isso para você rir. Eu sou péssimo. Se esses 26 anos o pastor Elbert não dirigisse para mim, eu estava perdido. A única vez que eu peguei o carro assim, que eu tomei aquela coragem, né? Eu virei, e eu estava certo, incrível que eu estava certo. Quando eu virei direitinho, um carro parou na minha frente. Só que o demônio pegou o cara, e o cara era fortão. Sabe aquele bombado que mexe o peito sozinho? Era desses. Desceu do carro, já queria me bater. Eu vou te arrebentar, cara. Eu lembro que eu só pensei assim, vou proteger os dentes. Eu tenho um negócio com dente, irmão, só Deus. Eu falei, vou proteger e deixa ele bater. Parou um outro carro, desceu um cara tão forte quanto ele, falou, você está querendo bater nele só porque ele é pequeno? Eu falei, Deus falando, Deus falando. Deus no controle, é o domínio. Olha o domínio na mão de quem que está. De repente eles começaram a discutir. Cala a boca, você não tem nada a ver com isso, cala a boca você. Gente, os dois caíram num soco, pontapé. Eu tremendo, dei ré. E saí. A última visão que eu tive olhando para o retrovisor, o meu estava apanhando. Mas Deus mandou lá só para mostrar o seguinte, eu te protejo. Fala para quem está do seu lado, a desordem está organizada. Fala para ele, Senhor, está tudo certo. O domínio é dele, a glória é dele, o poder é dele. Até para te tocar, o diabo tem que ter audiência com ele. Irmãos, ele é o dominante. Ele é o poderoso, é o governante. É ele. Ele. Pilatos, você não vai falar nada? Eu tenho poder para te tirar disso, para te libertar. Jesus estava mudo até aquela hora. Quando Pilatos falou, eu tenho poder, Jesus quebrou o silêncio e falou, nenhum poder sobre mim terias, se do alto não te fosse dado. Sabe o que Jesus está falando para Pilatos? Pilatos, o controle não está nas suas mãos. Quer que eu te provo isso? Irmão, só respira, porque o que eu vou falar agora é uma bomba. Sabe aquele negócio de fazer a sua cadeira jogar você para cima? É o que eu vou falar agora. Você vai ver como é que o domínio é todo dele. Pedro falou, eu vou pescar. Aí os discípulos falaram, nós também vamos pescar. Jesus sumiu. Vamos voltar à prática que nós tínhamos antes dele. Vamos pescar. E o que aconteceu quando Jesus não está no negócio? Pescou nada, nem barrigudinho, irmãos. Rede sem controle de Jesus não entra nada, não. Bobagem. E na hora ele falou, não pegamos nada. Aí tem um homem lá no mar de Tiberíades. Ei, agora ele não está no trono não, ele está lá na terra mesmo. Pegaram alguma coisa? Tem alguma coisa para comer? Eu adoro a sonceira que Jesus faz às vezes, não? Ele já está com tudo pronto ali, mas ele quer um diálogo. Filhos, pegaram alguma coisa? Eu vejo o anjo fazendo assim, você sabe, Messias. Mas Jesus quer conversar. Não pegamos nada não, Senhor. Deixa eu dar uma pista para ele saber quem é que está aqui. Joga para o lado direito. Ele está mandando jogar para o lado direito. Mas nós já jogamos. Mas vamos jogar, eu estou arrepiando. Vamos jogar. Agora eles vão ter que lembrar quem é que está ali. Meu Deus. Meu, segura, está quase virando aqui o barco, segura, está segurando Pedro, eu estou João, mas está quase virando. Aí eles param, só tem uma pessoa, que no mar que não tem peixe, ordena que a gente joga. Deus faz umas pistas bacanas com a gente, e ele quietinho olhando do outro lado. Irmãos, o negócio estava tão cheio que João gritou, Pedro, é ele, é o Senhor. Pedro não aguenta, pulou na água. Se eu fosse eu ia... É uma história louca, olha para cá, o sonado cachorro. Quando ele chegou lá, Jesus ainda vira e fala para eles um negócio bacana. Jesus fala algo tão poderoso para eles. Agora o Jean vai me ajudar a pregar. João capítulo 21, versículo 12, coloca para eles aí. É de manhã, grita comigo assim, é manhã. Então lê só o começo. Disse-lhe Jesus o quê? Só isso, outra vez. Disse-lhe Jesus o quê? De manhã? Jantar de manhã?
está clareando. Jantar de manhã. Aí eu descobri que eles não jantaram à noite. Estavam tentando pescar peixe que não entrou nenhum na rede. Aí Jesus de manhã fala: vinde jantai. De manhã? Como assim? Abre as mãos que eu te conto. Se a vida te negou o jantar da manhã, prepara. O Senhor tem jantar para você pela manhã. Se a vida te negou o jantar da noite, Ele tem para você o jantar da manhã. Sabe o que Ele está falando para nós aqui nesse momento? Olha, você que não viveu o melhor que eu tenho para te dar, ainda não acabou, porque eu vou fazer você jantar pela manhã. O controle é meu, o poder é meu, a força é minha, quem manda sou eu. Fala para quem está do seu lado assim: o governo está na mão do Senhor, e Ele é poderoso para fazer você viver aquilo que você achou que não ia viver mais. Você está achando que eu estou brincando? Irmãos, o poder todo é dele, é Ele que faz isso com a gente, é Ele que nos leva a jantar. Quer ver uma outra força bem bacana também? Olha para mim aqui, é bacana isso. Jesus negou, nossa meu Deus, Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus havia dito para ele que ele faria isso. Olha para mim. E ele fez. Até aí está tudo bem, com respeito ao que vai acontecer aqui agora. Não precisa colocar não. Lucas capítulo 22, versículo 61, conta um detalhe. Que quando Pedro falou pela 3ª vez: não conheço, o galo cantou. E quando o galo cantou, Jesus estava passando, Lucas 22, 61, e cruzou os olhos com ele. Quando Jesus cruzou os olhos com ele, depois que ele negou a 3ª vez e o galo cantou, 2 coisas vieram na cabeça de Pedro. A primeira, ele disse que isso iria acontecer. A segunda, quem foi que cronometrou esse encontro? Dele falar: não conheço, o galo tocar e Jesus passar exatamente nessa hora. Quem cronometrou isso aqui? É Ele que manda, é Ele que governa. Olha para cá, é Ele que pode todas as coisas. Como é que encontrou nessa hora? O olhar dele cruzou com Pedro, irmãos, naquela hora. Isaías estava triste, chorando, porque o rei Uzias morreu. Aí naquela mesma vez que o rei morreu, o Senhor se apresentou para ele. Ele viu o Senhor num alto sublime trono. Abre as mãos, que o que Deus falou para Isaías, eu repito para vocês. Isaías, por que você está preocupado? O trono da terra está vazio, e daí? Só o da terra que está vazio. Eu estou aqui. O governante continua lá. Por que vocês acham que Golias foi levantado? Para provar para a nação de Israel que não tem líder em Israel. Davi provou isso. Eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E ele joga a pedra. Sabe o que Deus está mostrando com o levantar de Golias? A terra não tem líder. O rei de vocês está oferecendo prêmio, esposa, para quem tirar essa vergonha. O mais alto de vocês é o rei de vocês. O mais poderoso e mais forte é o rei de vocês. E ele está tremendo de medo. Mas eu vou mostrar uma coisa para vocês. Vou pegar o menor, vou pegar o mais novinho, para mostrar que o reino dos céus é dominado pelo Senhor. Há um governante nas alturas. Você pode dizer glória a Deus e aleluia por isso? Os filisteus foram pegar o povo de Israel. E quando eles chegam, a Bíblia diz que o Senhor trovejou sobre eles. Fala bem alto: o Senhor trovejou. Mas eu já vi muitos trovejares, mas aquele trovejar foi diferente. De tal forma
que os filisteus voltaram correndo, tamanho o trovejar que foi naquele dia. Agora eu quero mostrar para vocês eles chegando na terra dos filisteus, e tudo tremendo, e com o olho regalado, e o rei dos filisteus perguntou para eles: vocês voltaram por quê? Vocês estão pálidos, o que aconteceu? E eles assim: vocês viram as armas deles? Não foi isso não, Senhor. Vocês viram os canhões? Vamos contextualizar. Não foi os canhões. Vocês viram o quê? O exército deles? Não foi o exército deles. Vocês viram o quê? Nós ainda não sabemos, Senhor, mas tem alguém lá com eles, e dá medo. Nós ouvimos a voz dele, é uma fera. Nós estamos tremendo até agora, porque eles não estão sozinhos. Abre as duas mãos dos céus. Repete, eu falo e vocês repetem. A partir dessa noite, eu vou lançar todo o meu medo do lado de fora da minha casa, porque eu entendi nessa noite que eu não estou sozinho. O Senhor está comigo. Tem uma segunda verdade aqui, irmãos, tremenda. Por quê? Porque o Ezequiel estava fazendo 30 anos de idade, e foi o pior aniversário da história, porque com 30 anos de idade, ele iria começar o sacerdócio, mas não tem templo, não tem os utensílios sagrados. Com 30 anos de idade, ele iria começar a exercer o seu ministério, mas não tem mais cidade santa, não tem templo, não tem nada. Foi o pior aniversário dele. Ele está no cativeiro, com a idade para exercer o sacerdócio, e não tem mais como. Aquele homem devia estar chorando, irmãos, porque a experiência que ele mais queria não é mais possível, até que de repente aparece a visão gloriosa, e o Senhor se apresenta no meio dele, de uma forma maravilhosa. Eu preciso profetizar. Abre as duas mãos, levanta a cabeça e olha para mim. Ezequiel pensou que o tempo passou, e Deus mostrou para ele que dele é poderoso para fazer você viver coisas que você julgava não ter mais oportunidade de viver. Sabe o que ele está falando para Ezequiel? Ezequiel, ainda não acabou. Eu tenho que profetizar, meus irmãos. Deus é poderoso para começar grandes coisas depois de grandes dores, e eu tenho que lançar essa palavra sobre vocês. Prepara para viver grandes vitórias. Ah, pastor, para mim não vai ter mais jeito, eu não vou conseguir aprender a dirigir, eu não vou para a faculdade, eu não vou casar. Para de falar bobagem, ainda não acabou. Deus tem projeto com você. Olha o que eu falei, você vai jantar pela manhã. Aquele homem deve ter pensado assim: acabou, não jantamos, passou. Jesus fala: vim de jantar. Sabe o que ele está falando para eles? Vem, o que vocês perderam, que a vida negou para vocês ontem, eu tenho para dar a vocês hoje pela manhã. Passou não, me ajuda. Fala para quem está do seu lado: ainda não acabou. Você vai viver grandes experiências. Ainda não acabou, irmã. Ainda não acabou, irmão. Deus ainda tem uma mulher para você, solteiro. Deus tem um marido para você, solteiro. Deus tem uma igreja para você, futuro pastor. Deus tem um povo para você, homem de Deus. Deus tem algo projetado para sua casa, homem de Deus. Deus tem um futuro excelente para sua família, homem de Deus. Não acabou não. Os dois no caminho de Emaús estavam andando assim, ó. Vocês lembram que eu falei que eu ia falar do louva a Deus? A maior decepção para mim é o louva-a-Deus. Eu vi um louva-a-Deus na minha janela. Está errado, irmãos. O nome dele tinha que ser depressão. Quem já viu a cara do louva-a-Deus? É um troço assim. Eu falei com ele: bicho, você está errado. Você não está fazendo jus ao seu nome. Louva-a-Deus. Eu vi uma joaninha, irmãos, muito mais avivada do que o louva-a-Deus. Uns cílios grandes, já estava rindo para mim, acredite se quiser.
A Joaninha estava adorando. O nome louva a Deus tinha que ser dela. Entendeu? E ele tinha que chamar qualquer coisa, depressão, Joaninha. Menos louva a Deus. Os dois no caminho de Emaús estavam com cara de louva a Deus. Pensávamos que era ele. Louva a Deus, ó. Aí Jesus encontrou com eles e começou a repreender eles. Por que Jesus começou a repreender eles? Por causa de Isaías capítulo 6, versículo 3. Isaías também viu uma visão, os serafins voando, e ele viu a conversa dos serafins. A Bíblia diz que um serafim conversava com o outro. Eles não conversavam com quem estava no trono, é um com o outro. E um serafim dizia para o outro serafim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Aí o de baixo falava santo, e subia para cima: santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías aprendeu o diálogo deles. Eles conversam sobre o poder, eles conversam sobre vitória. Isaías aprendeu tanta conversa que ele escreveu no seu livro mais de 60 vezes: santo, santo é o Senhor dos exércitos. Mais de 60 vezes. E eles estão andando ali de cabeça baixa. Jesus repreendeu. Toda vez que a igreja vira, irmãos, igual louva a Deus, só falando de murmuração, só falando de derrota, Jesus vai repreender ela. Aonde está a sua esperança? No nosso governo? Aonde está a sua esperança? No homem? Aonde está a sua esperança? E você? Sua esperança tem que estar no governante. Só um deu glória a Deus, só dois, só três. A sua esperança. Por que você sabe que os seus filhos vão sair e vão voltar? Porque tem anjos guardando eles na ida e na volta. Jesus repreendeu eles. Quando foi partir o pão, eles viram que era Jesus. E é interessante que eles falavam: é noite, estamos cansados, está escuro. Quando viram Jesus partir o pão, voltaram na mesma hora para Jerusalém. 11 quilômetros que eles andaram para vir, e andaram mais 11 para voltar. Aí não tem medo, não tem noite, nem cansaço. Por quê? Porque quando você descobre que ainda não acabou, você ganha uma força. Fala para alguém que está ao teu lado: não acabou. Terceira revelação. Olha para mim que eu tenho que correr agora. Notaram que apareceu a glória? Notaram que a honra que Ezequiel teve, olha para mim porque agora é muito, muito forte. A honra que Ezequiel teve foi forte. Deus poderia ter se apresentado para ele só com um anjo, e já estava bom demais. Mas ele fez, irmãos, um desfile de glória. 4 seres viventes, plataforma brilhante, trono, asas, fogo, nuvem, relâmpagos, trovões, tudo isso para Ezequiel. Que presente de aniversário, hein, gente? Que presente de aniversário. Eu, com meus 12 anos, eu tive um presente assim também. Pagaram um homem para vestir de Mickey. Quando ele pulou no meio da sala, tchan! 2 crianças desmaiaram, a maioria correu. Que presente de aniversário. Pensa que glória. Quando ele está diante dessa honra, ele vê Deus, ele ouve Deus, ele é chamado pelo ministério, pelo próprio Deus. Quando ele está naquela honra, a Bíblia diz que ele cai com o rosto na terra. Uma honra tão grande, e ele não aguentou, ele caiu. Aí aconteceu um negócio tremendo. Jean, coloca para mim Ezequiel capítulo 2, versículo 1 e 2. Quando ele está caído no chão, olha o que Deus fala para ele. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Só que ele não levantou não, olha o 2. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e o Espírito é que me pôs em pé. Daniel capítulo 10, versículo 9 e 10. Olha que coisa interessante aí também. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto no profundo sono, com o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou, e me fez que me movesse sobre os meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos. Deixa eu te falar uma grande verdade. Com toda a honra que você tiver nessa terra, canta bem, toca bem, prega bem, é um bom profissional, ganhou muito dinheiro, maravilha. Com toda a honra que você tiver, que é uma verdade,
você não é forte. Engana-se quem pensa que é forte. Você não é forte. Mas pastor, eu tenho ficado de pé até hoje. Não entendeu ainda não? Não entendeu ainda? Tem uma mão que te levanta todo dia. Quer uma verdade sobre mim? Eu quero parar, eu quero desistir, eu quero sumir, eu queria comprar uma ilha. Primeiro tirar todos os bichos de lá, inclusive o louva-a-Deus, não quero ele lá. Tirar todos. Mas pastor, você está de pé nesses anos todos. Vou fazer 35 anos de ministério agora em agosto. É um bom tempo, né? Quem está entendendo? Tem gente dormindo até agora. Sabe por que você está de pé e aguentou calúnia, aguentou dor, aguentou luta? Porque alguém te levanta. Todo dia alguém te levanta. E é engraçado que ele falou assim, você leu comigo, filho do homem. Sabe o que significa filho do homem? Criatura frágil e fraca. Quando Jesus veio como filho do homem, ele teve fome, ele teve sede, ele pediu para o pai mudar o plano, precisou de anjos para ir lá consolar, porque ele estava no corpo de criatura frágil. Filho do homem é aquela pessoa que sofre, teme, tem medo, chora. Isso é filho do homem. Quando Deus fez o Adão, ele ficou no chão, levantou não. Adão só levantou quando o Espírito foi soprado nele, aí ele levantou. No vale de ossos secos, o exército estava bonitinho já, tudo perfeito, com carne, mas não levantaram não. Só quando o Espírito, quem levanta o pregador, quem levanta o crente, quem levanta as igrejas é Deus, irmão, não é a gente não, irmãos. Por isso que não dá nem para levantar o nariz, é Ele. Olha Paulo era grande, irmãos. Paulo foi o pregador dos pregadores, fundador da base da igreja. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo ressuscitou mortos. Paulo falou mais língua do que todos. Paulo é Paulo. Paulo viajou mais que todos. No entanto, você vai ver o Paulo orando: afasta de mim esse espinho na carne. Outra hora você vai ver Paulo falando: manda vir para ficar comigo, Marcos, porque eu estou abandonado, eu estou sozinho. Paulo carente, Paulo pedindo colo, Paulo quer companhia, Paulo está solitário, Paulo está carente, Paulo está com espinho na carne. Deixa eu te falar uma grande verdade sobre o grande Paulo: é filho do homem, é vaso de barro, é frágil. Pedro andou sobre águas. Pedro foi o homem que ganhou a chave para abrir as portas. Pedro comeu do pão e do peixe multiplicado. Pedro era bacana, mas Pedro negou 3 vezes. Não conheço. Na hora do medo, do pânico, não conheço. Pedro foi repreendido por Paulo. Pedro é filho do homem, frágil. Elias: se eu sou homem do céu, de Deus, deixa fogo do céu e consuma os soldados de Acasias. Oh meu Deus. Lá no Monte Carmelo ele disse assim: desça fogo no altar do Senhor, e desceu. Enfrentou 450 profetas de Baal, mas 400 profetas de Acera. O homem era poderoso, ele peitava Acabe e Jezabel. Deus falava com aquele homem. Na biografia dele, ele está debaixo do zimbro falando: me mata, eu quero morrer. Deixa eu te falar uma coisa do grande profeta Elias: filho do homem, frágil. Só levantaram porque há um Deus. Está ruim, está fraco. Há um Deus, um trono sobre a plataforma. Há um governante que tem nos sustentado e nos colocado de pé. Depois de cada facada, de cada traição, de cada calúnia, de cada perda. Irmão, se não é Deus, você não aguenta sepultar um pai e uma mãe. Se não é Deus, você não aguenta sepultar um filho. Se não é Deus, você não aguenta choques de calúnia e falsidade. Você aguenta tudo isso porque há um governante sobre o trono na plataforma. Se não é Ele, a gente fica louco. E para encerrarmos, ele chama esse homem frágil, presta atenção que agora é muito forte, não dá nem para glorificar, para trabalhar para ele. Atenção agora, só o tecladista vem aqui, só o teclado, por enquanto.
Você vai trabalhar para mim, Ezequiel. Ezequiel é frágil. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Deus nunca chamou fortes. Deus sempre chamou frágeis. E a maioria dos frágeis que Deus chama nem quer. E Ele chama. Você vai trabalhar para mim. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. E agora Deus vai falar algo muito forte para Ele e para todos aqui presentes. Eu sei que é polêmico o que eu vou fazer, mas está na palavra. Jean, coloca para mim, Ezequiel, capítulo 2, versículo 3 ao 7. Aí Deus agora vai falar, você vai trabalhar no meio do meu povo. Mas eu quero te falar um pouquinho quem é o meu povo. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, meu povo, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim, meu povo. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia, meu povo. E os filhos são de semblante duro, meu povo. Obstinados de coração, meu povo. Eu te envio a eles, meu povo. E lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, meu povo. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. E tu, filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, meu povo. Ainda que estejam contigo sarças e espinhos, meu povo. E tu habites entre escorpiões, meu povo. Não temas as suas palavras, nem te assuste com os seus semblantes, porque são casa rebelde, meu povo. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes, meu povo. Eu tive o trabalho de estudar isso, irmãos, e Deus está falando do povo dele. Sabe qual é uma verdade que Deus está falando para Ezequiel e para nós? Eu estou te chamando para trabalhar no ministério. É o meu povo, mas prepara para sofrer no meio deles. Eles não são fáceis. Quando eu li isso, o meu amor pelo chamado aumentou. Que eu entendi que não é eu. Sofrimento, a traição não é só comigo. Mas aí você olha para ele, o homem sobre a plataforma, e você fala assim, Senhor. Se você pegar, não precisa colocar, Mateus capítulo 10, versículo 16, na grande comissão, Jesus está falando para eles, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Olha, sedes mansos como as ovelhas, mas prudentes como serpentes. É duro ler isso. Você não acha estranho Pilatos e os religiosos? Olha o que acontece. Pilatos, que é de fora, olha para Jesus e diz, não vejo nele nenhum motivo para condenação. E os religiosos gritam, crucificam! Gente de fora inocentando Jesus e os de dentro crucificam. A dor maior de José não foi a mulher de Potifar, ele tirou de letra isso, irmãos. A dor maior foram os irmãos. Quem passa essa dor de ser empurrado numa cisterna pelos irmãos, uma mulher de Potifar é segundo, é dor menor, meu povo. Aí ele dá um segredo para dar certo. Coloca para mim, Jean, versículo 8 de Ezequiel capítulo 2. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que te falo, não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Sabe o que ele está falando? Para você não ser como eles, coloque as minhas palavras dentro de você. Tem um louvor que eu não sei se dá para você. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Me dá uma nota aí. Tua palavra escondi. Conhece? Guardada em meu coração, para eu não pecar
contra ti, Senhor, a tua palavra escondi. Como é que é agora? Mais alto. Com as vestes no sangue lavei, e bebi, pra eu te agradar a ti, minha vida. Me ajuda, fala para quem está do seu lado assim: só há uma forma da gente não ser rebelde: colocar a palavra dentro da gente. Quem está sentindo a presença do governante aí? Quem está entendendo o recado de Deus para essa noite? Aí terminamos com o versículo, capítulo 3 de Ezequiel, versículo 14, o final, a parte B. Fica de pé e lê comigo. Então o Espírito me levantou e me levou. Eu me fui amargurado na indignação do meu espírito. Lê para mim toda a igreja agora. Porém, tá ruim demais. Olha o tanto de gente que tem aqui. Quero ver o final mais alto. Vamos lá. Porém, profetiza para alguém que a mão do Senhor é forte sobre ela. Se tem intimidade, abraça. Se não tem intimidade, segura a mão. Olha no olho dessa pessoa. Tem alguém atrás de você, fala para ele: a mão do Senhor é forte sobre ti. Ministério de louvor, vem para cá me ajudar. A mão do Senhor é forte sobre ti. Pastor Ezequiel, você nunca desmoronou, nem você, nem a sua esposa digníssima aí, a Rita, por um motivo: porque o teu Deus tem guardado vocês e segurado vocês de pé. Pastor Abraão, Pastor Luiz André, Pastor Elbert, você, Carmélio, vocês estão firmes e de pé por um motivo: porque o Senhor tem segurado a gente. Fala para alguém: não é fácil, mas há um governante. Trono acima da plataforma. Prepara para jantar na manhã cedo. Fala isso bem alto. Vai ser no amanhecer. Fala para alguém: prepara, não acabou. Você pode ter todas as honras do mundo, mas lembra, você não é forte, você é fraquinho, você é filho do homem. E o melhor, o governante da terra não é presidente, não, irmãos. O governo está na mão dele, do homem sobre a plataforma. Pode falar quem quiser, essa é a verdade. Eu quero chamar para estar aqui na frente você que quer sair daqui transbordando de fé. Quer que eu ore para você? Vocês